Terceiro domingo depois da Epifania, a primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 16 e 21. Irmãos, não pretendais ser sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal. Cuidai em fazer o bem, não só diante de Deus, como também diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Caríssimos, não vos vingueis a vós mesmos, antes dai lugar à ira. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontorais carvões em brasas sobre sua cabeça. Não te deixeis vencer pelo mal, mas venci o mal com o bem. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 13. Naquele tempo, havendo Jesus descido do monte, grande multidão de povo o seguiu, e eis que, vindo um leproso, o adorava-o, dizendo, Senhor, se quiserdes, bem me podeis limpar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse, quero ser limpo. E logo sarou-lhe a lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para que lhes conste. Tendo depois Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião com uma súplica, Senhor, um servo meu jaz em casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesus disse-lhe, eu irei e o curarei. Respondeu o centurião, dizendo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outros. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade eu vos digo que não encontrei tamanha fé em Israel. Digo-vos outro sim, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus disse ao centurião, vai, e como o creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora, o servo ficou curado. Podem sentar-se. Já aproveito para agradecer a todos que colaboraram com as despesas do retiro, aqueles que colaboraram com os recursos, ou aqueles que colaboraram fornecendo mão de obra, a todos, nosso Deus lhe pague. Ficamos alegres em ver todos empenhados nesse trabalho tão importante, que é a formação das moças. Foi um retiro muito proveitoso e espero que no próximo ano ele se repita e possam mais moças que possam serem instruídas nas verdades da fé, na moral católica. Na Epístola de São Paulo aos Romanos, lembra que, citando o apóstolo, não torneis a ninguém mal por mal, cuidai em fazer o bem, não só diante de Deus, mas como também diante de todos os homens. E se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Tão oportuno
a carta, o conselho do apóstolo. Comumente, entre nós, seres humanos, surgem as contendas que poderiam ser resolvidas de maneira pacífica, mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho não deixa, né? E muitas vezes utilizamos o código, em vez da lei de Deus, e pregamos o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Não é assim, não é esse o Espírito de Cristo. Então, fazer o quanto é possível, pensar bem sobre o próximo. Quanto que for possível, a gente deve pensar sempre bem do próximo. Sempre. Nunca levar no sentido ruim os seus atos, as suas palavras. Às vezes, a gente julga que a pessoa está com má intenção, ou fez com má intenção, e não foi. Então, ser prudentes, esperar para que os fatos sejam esclarecidos e tomarmos nossas providências. E procurar viver em paz uns com os outros. Naquele livro que eu já citei aqui algumas vezes, Tesouro de Exemplos, do padre Francisco Alves, ele conta um fato bem interessante. Ele conta ali que um camponês e um padeiro fizeram um acordo entre eles. Então, o camponês ofereceu a ele 5 quilos de queijo e o padeiro ofereceu a ele em troca 5 quilos de pão. E assim fecharam esse acordo, né? O escambo, né? Não trocaram moedas, trocaram produtos. E eles mantinham, né, esse comércio. Quando um dia o padeiro começou a desconfiar do camponês, achando que ele estava enganando. E pegou o queijo do camponês e pesou, botou na balança e pesou. Não eram 5 quilos, eram 4,5 quilos. Então, o padeiro, no dia seguinte, o padeiro chamou o camponês e pesou na frente dele o queijo. Ó, seu queijo não são 5 quilos como nós combinamos, são apenas 4,5 quilos. O camponês, que era homem direito, era homem religioso, não ficou espantado, não. Manteve a calma e respondeu ao padeiro: irmão, eu na minha balança eu não tinha outra medida, utilizei o seu pão para pesar o queijo. Coloquei num prato o seu pão e coloquei a medida exata de queijo no outro prato. E assim o padeiro ficou todo desconcertado, né? E pediu desculpas. Assim somos nós, né? Aí cada um já quer dizer: olha que homem desonesto. Às vezes fazemos o mesmo com o outro. Vamos logo atacando o outro e vamos com calma. Pode ser que não seja o que você está pensando. Então, prudência. E aí vale aquela regrazinha, né? Observe mais e fale menos. Não seja precipitado. Ainda também, nas relações de família, muitas vezes ocorre que os que moram na mesma casa, né, estão ali convivendo uns com os defeitos dos outros. Então, comumente vai surgir
é uma dificuldadezinha por uma coisa que alguém largou fora do lugar. É o esposo que reclama que sumiu dele alguma caneta, uma coisa importante. É uma esposa que reclama que os móveis estão fora do local. Ela organizou a casa e desorganizaram. Então, está o Conselho de São Paulo. O quanto depender de vós, viver em paz com todos os homens, uns com os outros. Procurar viver em paz. Muitas vezes não vale a pena a mãe de família reclamar o tempo todo que o que ela fez foi desfeito por outros, porque mais vale a paz do que ela ficar remoendo, repisando, né, na linguagem comum, repisando aquilo. Não vale a pena também o chefe da família ficar o tempo todo reclamando que as coisas dele sumiram e tal, e tal. Que ninguém pegou, foi uma coisa feita sem intenção, né? Porque mais vale a paz, né? E tornar um ambiente de família alegre, né? Pacífico. Isso é a família católica. O respeito também entre os respeito e submissão entre pais e filhos, né? Lembrando que pai e mãe não é amigo. Pai e mãe não é amigo. Você é filho? Seu pai e sua mãe não são seus amigos. Não são. Eles são uma autoridade. Que a gente não tem medo, a gente respeita. Entende? A gente respeita. O pai, o chefe da família, é a autoridade de Deus ali, naquele lar, né? A mãe não é escrava do marido, a mãe é o coração da casa, né? E ela deve servir. A mãe é aquela que articula o ambiente pacífico, né? As coisas começam a se desorganizar, a mãe vai lá e organiza tudo, acalma os ânimos, recompõe o lar, né? Assim a mulher é o coração da casa. O Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, fala sobre, ele conta aqui 2 episódios que estão interligados. O milagre da cura do leproso e adiante a cura do servo do centurião. Bom, o que é a lepra? Tal qual a gente conhece hoje, a lepra é uma doença originária de um chamado bacilo de Hansen. Teve sua descoberta no século XIX pelo pesquisador, pelo médico que deu o nome ao bacilo de Hansen. Ele descobriu o agente patológico da doença. Ela atinge ali os nervos, provoca lesões na pele, nas mucosas da boca, do nariz. E quando chega a um estado mais avançado, chamado lepra mutilante, aí a pessoa começa a perder partes do corpo, né? Dedos, nariz. É uma doença terrível. A partir já no século XX, se aplicou ali a sulfona com eficácia no tratamento da doença, e atualmente tem aí medicamentos mais modernos que tratam de maneira eficaz a doença, né? Atualmente já não é mais cuidado a tempo, né? Procurando atendimento médico, pode ser perfeitamente curável, não há nenhum problema. Eu conheci 2 leprosos. Uma era uma moça que a gente, quando soube que ela estava de lepra, a gente ficou assim, nossa, está de lepra. E a gente tinha medo, né? Coisa de adolescente mesmo.
E ela tratou, ficou bem uns 2 anos e ficou boa. E um rapaz que era um jovem senhor, que era pai de família, que tratou e ficou bom também. E já atualmente não causa assim mais tanta preocupação. Agora, a lepra que a Bíblia narra, que a Bíblia muitas vezes lembra aqui, que a Bíblia registra, não é só a lepra essa causada pelo bacilo de Hansen, mas outras doenças de pele que eram confundidas com a lepra. Esse é um problema. Há uma falha no diagnóstico. Outras doenças de pele eram entendidas como lepra e não eram lepra. Enfim, há 2000 anos antes de Cristo se registra os casos de lepra e aplicava-se no paciente penas desumanas. Ele ficava afastado não podia morar na cidade, ficava afastado do convívio social, da família. Era bem doloroso para quem tinha essa doença, para os que apresentavam essa doença. No tempo de Jesus se via isso, né? Os leprosos viviam longe dos centros urbanos. E ainda muito tempo depois, no século XIII, já no tempo do rei São Luís, conta-se que o santo, andando pelas ruas, com a sua guarda, com os seus ministros ali que o acompanhavam, ele ouviu uma sinetinha tocando. E quando ele olhou ao longe, era um leproso. Em plena Idade Média. Os leprosos eram obrigados a andar com um sino na mão para tocar, para quem ouvir não se aproximar. Pois o santo foi lá, tirou do bolso dele as moedas de valor, deu ao leproso, ainda beijou a mão dele ainda. E os guardas ficaram assim, nossa, como o rei beijou a mão do leproso, vai pegar lepra também. E o famoso padre Damião, que fez um apostolado belíssimo com os leprosos, conta isso, né, que é uma doença terrível, o mau cheiro é grande, e ele com muito esforço, ouvia as confissões dos leprosos. E ele conta que muitas vezes sentia sentia ânsia de vômito. É uma doença terrível mesmo. Esse leproso, ao ver Nosso Senhor Jesus Cristo, se aproxima ali e pede para ser curado. Nosso Senhor toca nele, sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou curado da doença. Precisava Nosso Senhor tocar? Não. Bastava a vontade dele. Não, fique limpo. Mas Nosso Senhor toca no doente, para já dar a gente as primeiras noções do sacramento, que é sinal sensível e eficaz da graça. Então Nosso Senhor quer tocar no doente. A lepra sempre foi entendida, sempre foi, por analogia, tida como o pecado, a imagem do pecado. É a lepra da alma. A lepra da alma é o pecado. E é uma comparação bem justa, realmente. A alma fica perde pedaços, fica desfigurada, fica nojenta diante de Deus. O que é o pecado? O pecado é uma desobediência voluntária à lei de Deus. Santo Agostinho resume em 3 palavras:
Pecado é palavra, ação, desejo contrário à lei eterna, à lei divina. Segundo Santo Agostinho. Ele é formal, sendo matéria grave, tendo plena advertência, pleno conhecimento. Vai ser mortal ou venial, se ele tem matéria grave, plena advertência e pleno consentimento. Matéria leve, se é transgressão da lei divina, matéria leve, com advertência e consentimento imperfeitos. Quando faltam desses três itens, ocorre o pecado venial. Pecado mortal, matéria grave, pleno conhecimento, pleno consentimento. Essas verdades são conhecidas, mas é bom a gente sempre estar relembrando. Como é que a gente pode definir o pecado? Como é que a gente sabe que aquilo é pecado ou não? Quem diz que aquilo é pecado? Como é que a gente pode tipificar aquele ato como pecado? Primeiro, a Sagrada Escritura, está lá o Decálogo, os 10 mandamentos, está lá, a Sagrada Escritura, indicando que coisas são os pecados. Não é sou eu, pessoalmente, que acho que tal coisa acho que é pecado. Não, está na Sagrada Escritura. O magistério infalível da igreja, que tem o poder de nos ensinar, os santos padres, que deixaram para nós suas obras, seus escritos, e a natureza mesma do ato. O que você está fazendo, você sabe que é pecado. Eu acrescento mais um item. Eu digo também, gente, o bom senso também vai nos indicar que aquilo que a gente está fazendo é pecado ou não, certo? Também vai nos ajudar, Percebe-se com facilidade. Qualquer pessoa entende, né, que você dizer um palavrão ou ofender alguém é pecado. Não precisa muito esforço para entender isso. O bom senso também ajuda. Bom, dito isso, surge uma pergunta que eu já ouvi de muitas pessoas, né? Ou melhor, uma afirmação que eu já ouvi de muitas pessoas. Quando eu falo sobre confissão, sobre pecado, a pessoa fala assim: bom, eu não tenho pecado nenhum. Porque eu não matei, não roubei, não fiz. Sou honesto nos negócios, trato bem minha esposa, sou um homem responsável, sou uma mulher direita. E muita gente se identifica com essa afirmação. Não, eu não tenho pecado. Ou no máximo ele vai dizer assim: bom, eu tenho pecados que não são... Pode ser um pecado pequeno que eu esteja, mas é coisa pequena. Aí eu aconselho que vão lá na carta de São João, no capítulo 1, versículo 8. São João vai dizer: quem disser que não tem pecado é mentiroso. Quem disser que não tem pecado é mentiroso. Então já começa por aí. Se você acha que você não tem pecado, já é um pecado já. É o primeiro pecado. Achar que não tem pecado. O que está faltando para você que acha, que está me ouvindo e acha que não tem pecados ou tem poucos pecados? Está faltando um exame de consciência. É isso que está faltando. Faça um bom exame de consciência, que você vai ver que tem muita coisa para se consertar. Mas muita coisa mesmo. Certo? Há outros que não têm tantas coisas para consertar, a verdade. Mas as poucas coisas que ele tem para consertar são defeitos já enraizados na alma, que exigem dele grande esforço. E assim cada alma vai ter que trabalhar com paciência consigo mesma. Então,
fazer o exame de consciência. Nunca diga, não tenho pecado, não fale isso. Faça o exame de consciência. Se encontra fácil isso, eu imagino que tenha fácil aí pode-se adquirir isso com facilidade aí onde vende os livros, né, na parte de livros. Ou se consegue isso em PDF, não tem muita dificuldade não. Para aqueles que não podem fazer despesa, acha um bom exame de consciência a baixo custo. Mas tem que fazer. Tem que fazer. O exame de consciência diário. Quando termina o dia, você vai, antes de dormir, analisar as ações daquele dia. Eu fiz isso, tal coisa, errei nesse ponto, acertei, nessa parte acertei. Se a gente errou, pede perdão ao nosso Senhor. Se acertou, agradeça a Deus por ter acertado. Ou você vai achar que foi por suas forças que você acertou? É muito orgulho. Então, já aconselho a todos uma leitura para um final de semana, aquele livro do padre José Tissot. Eu não sei como é que fala o nome dele, é T-I-S-S-O-T, padre José Tissot. Ele faz a arte de aproveitar-se dos próprios defeitos. Nesse livro ele se aproveita ali do que São Francisco de Sales fala sobre o assunto e faz uma obra prática, um livro pequenininho, fino, qualquer pessoa lê. A arte de aproveitar-se das próprias faltas, dos próprios defeitos. Ele fala ali, um ponto que eu gostei muito, entre outras coisas que eu gostei no livro, ele fala muito sobre você procurar relembrar as suas experiências. Os pecados que você cometeu na vida passada servem de experiência para você não reincidir no futuro. Saber trabalhar com isso, transformar em informação. Então, você cometeu tal e tal pecado. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai cair de novo. E nesse capítulo desenvolve essa parte, desenvolve também o combate, de acordo com aquele princípio de São Inácio, o agere é contra. Se você tem aquele defeito, você vai praticar a virtude oposta. Se você tem uma tendência para os pecados contra a castidade, vai praticar a virtude oposta. Os pecados de impureza, você vai praticar a castidade. Então, se você é levado pelo espírito de orgulho, de se achar muito bom, melhor que os outros, trabalha com humildade. Agir é contra. Se você gosta de muita amizade, de fazer muitos amigos, perigoso. Porque pode ser que você faça mais amizades. Então você precisa estar atento a isso também. As más companhias corrompem os bons costumes. São Tomás dá um conselho bem prático. Bem prático. São Tomás diz o seguinte: ser amigo é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Não seja amigo de quem odeia o que você ama. Essa é uma regra para saber escolher uma amizade. Repetindo, São Tomás de Aquino. Ser amigo é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Não seja amigo de quem odeia o que você ama. Entendem? Essa é uma regra para você poder escolher uma amizade. Antes de ocorrer o pecado,
a gente vive aquele momento da tentação, né, em que a gente é induzido, levado a sugestões, o demônio sugere para nós o pecado, coisas ruins. O mundo, não só o demônio, né? O demônio, o mundo e a carne, sugere para nós coisas que vão contra a lei de Deus. Então, isso é a tentação. Então, o que te faz? Prevenir, combater e vigiar. Prevenir, combater e vigiar. Deve-se ter uma atenção nesses 3 pontos para poder quebrar o ciclo da tentação. Prevenir, combater e vigiar. No momento da tentação, muitas almas chegam no confessionário explicando: padre, vivi um momento de tentação muito forte, tive tentações horríveis contra tal mandamento, e foi muita luta, mas com muito esforço, e quase, padre, que eu consenti, mas lutei e foi bom o esforço? Foi sim. Mas observe, se você não teve culpa na tentação, teve culpa na causa da tentação. Você mesmo provocou a situação e a resultante foi a tentação. Aqui vale para todos aqueles que estão vale para todos aqueles, esse conselho vale para todos aqueles que estão, principalmente para aqueles que estão no mundo, aqueles que estão no seu ambiente de trabalho, precisam conviver com as pessoas do mundo, etc. Os jovens, os solteiros, devem ter vida disciplinada, porque senão vão causar a tentação. Vão causar. O solteiro, ele acorda cedo, 6 horas da manhã, ele está em pé para rezar o Ângelus e rezar seu rosário. 6 da manhã. O solteiro vive vida disciplinada. Não vai dormir tarde com a cara no celular, de jeito nenhum. E se isso ocorrer, na próxima confissão, se acusa ao padre. Padre, fiquei até tarde com a cara no celular, vai falar. Porque você tá criando o quê? Causa para a tentação. Lógico que tá. É a causa para a tentação. Já falo aqui uma coisa também que está preso na garganta há um tempão. Eu vou falar agora também. Para aqueles que são noivos, né, que estão preparando para o casamento, venha ocorrendo de muita facilidade que esses noivos vão dormir na casa da namorada, ele vai dormir na casa da namorada e ela vai dormir na casa. O que é isso? Isso é pecado. É assim. Isso é pecado. Quando você for se confessar, se acusa o sacerdote e siga a orientação dele, que é outra coisa também. Está todo mundo muito conectado na internet e frequenta padre fulano. Não para. Não para. Aí aquele ditado popular, né? Pessoal, gente, panela que muitos mexem, né? É a panela que muitos mexem. Procura um sacerdote e siga a orientação dele. E para de ficar navegando na internet. Padre fulano. Cada sacerdote tem a sua escola teológica, cada sacerdote tem sua formação distinta. Embora são homens preparados, gente segura, não duvido não. Pelo menos os que estão ligados à resistência católica, sim. Então, mas se você ficar de padre em padre, você vai começar a ficar confuso. Ainda vai confundir os outros. Então, voltando lá ao que eu falei pouco, aquele que está noivo, aquele que está o noivo, a noiva, é cada qual na sua casa.
cada qual na sua residência. Se encontram para se conhecer, para se... Perfeito. Tem um momento, né? Na casa dela é melhor ainda, né? Se encontram ali os pais, a família, muito respeito. São 12 irmãos. Muito respeito. Vai dormir. Ah, padre, mas não aconteceu nada. Estava cada qual no seu quarto. Não, não. E não é para acontecer nada mesmo, não. Ainda assim, é pecado sim. Então vou lá, confesso o padre e procuro a orientação do sacerdote. Isso vem acontecendo muito. Eu preciso cortar esse mal pela raiz. Você está criando, você é o quê? Está criando, é culpado na causa do pecado. E já fechando essa questão do pecado, muitas vezes o sacerdote fala e as pessoas reagem, né? Ouve assim, na hora não fala nada, mas não aceita. É outra complicação. O padre está orientando, está dizendo o que é correto fazer, não é assim? E não ouve. Uma vez uma senhora que um dos nossos fiéis aqui, conversando com outra pessoa, falou uma frase bem interessante. Ela disse assim, olha, quando a pessoa, o padre fala, a pessoa não quer ouvir, a pessoa não aceita, isso é sinal de possessão diabólica. É de pensar mesmo nisso. Ela fala, não quer ouvir, isso é sinal de possessão diabólica. Palavras fortes, mas bem verdadeiras. O que é que nós devemos ter com relação... Qual é a lição que nós tiramos aqui? A confiança em Deus, a confiança desse centurião, que é um pagão lá, mas tinha fé em Nosso Senhor. Mais fé do que a gente. Ele fala ali, ele é um centurião, ele é um chefe militar de uma centúria, são 100 homens. Uma centúria são 100 homens. Uma coorte, cada coorte são todo 600 homens, e uma legião são 10 coortes. Somando tudo, uma legião significa 6.000 homens. É a legião romana, sempre funcionou assim. Ele era o chefe de uma centúria, são 100 homens. Era um destacamento militar de 100 homens. Então, ele vai ali ver Nosso Senhor e pede a cura do servo dele. Nosso Senhor está em Cafarnaum, bela cidade. Quem tiver a oportunidade de conhecer Cafarnaum, belíssima cidade. Está ali à beira do mar da Galileia, que não é mar, é água doce, né? Mas é tão grande que é mar da Galileia. Ali as colinas de Golã, é uma região bem bonita. E Nosso Senhor está ali chegando do Sermão da Montanha, cura ali, e esse homem vai procurar Nosso Senhor, pedir a cura do servo dele. E diz, Senhor, um servo meu jaz em casa paralítico, gravemente atormentado. E Jesus disse-lhe, eu irei e curarei. E respondeu o centurião, Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Santo Agostinho diz que se alguém se acha indigno de Nosso Senhor entrar na sua casa, é porque está merecendo entrar, que Nosso Senhor entre na sua alma. Santo Agostinho completa aqui o pensamento do centurião. Então, desse evangelho, a gente leva a noção do pecado, a lepra, que é a lepra da alma, e essa confiança em Deus que demonstra o centurião.
Se vencer a tentação, se vencer o pecado, agradecer a Deus. Se cair, não desanimar. Seja mais prudente e fervoroso nos seus atos. É essa a lição que eu estou levando para casa. Amanhã começa a segunda-feira, né? Cada qual volta para os seus trabalhos, suas atividades. Então, a vigilância, prevenir as tentações, combater e vigiar. Se combate com a virtude contrária. Se tem tendências para pecado contra a castidade, vai praticar. Se tem tendências de pecados contra o sexto e o nono mandamento, praticar a castidade. Se tem tendência para o orgulho, a humildade. Se é avarento, não gosta de dar, não gosta de ajudar ninguém, ser bom, praticar caridade. E encerro aqui com a oração da missa. Onipotente e eterno Deus, olhai propício para a nossa fraqueza e em nossa proteção estender a destra da vossa majestade. Peço que todos hoje antes de dormir, né, faça primeiro o seu exame de consciência, né, que a gente acertou aqui, e reze essa oração tão bonita. Senhor, é a oração da missa de hoje. Onipotente e eterno Deus, olhai propício para a nossa fraqueza e em nossa proteção estender a destra da vossa majestade. Que a Santíssima Virgem Senhora da Fé e da Estabilidade conceda a todos uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos as orações de todos pela saúde de Monsenhor Williamson, que até onde a gente sabe teve hemorragia cerebral, está grave, né? E todos nós devemos rezar por ele, pela saúde dele. Devemos a ele a fé católica, né? O sacerdócio, e ele fiel a Monsenhor Lefebvre, a combate pela fé, a combate contra o liberalismo, contra o modernismo. Então, essa Santa Missa que foi celebrada, que eu celebrei agora, eu celebrei pela saúde dele, pedindo Nosso Senhor. No memento, né, coloquei pela saúde dele. E peço a todos que hoje, durante o dia, também peçam seus rosários, né, rosários e orações pela saúde do Monsenhor Williamson, né? Nosso Senhor esteja, Nosso Senhor e Nossa Senhora, ele que é devoto do Santo Rosário, estejam com ele nesse momento. E é Deus quem escreve a história, não somos nós, né? Tentaram destruir a tradição com um golpe perverso, né? Aproximando a tradição da Igreja Nova, mas Nosso Senhor é quem manda, é Ele que governa o mundo, né? E lembrando que Monsenhor Williamson, né, está entre os 12 escolhidos por arcebispo, né? Monsenhor Lefebvre escolheu o padre Richard Williamson e o padre Fort. Foram esses primeiros a serem escolhidos para ser bispo. Depois que foram os demais, né? Mas a vontade de Monsenhor Lefebvre era sagrar o padre, né, Richard Williamson e o padre Fort. Esse é o desejo dele, do coração dele, né? E ele fez uma boa escolha, com certeza. Então peço todas as orações pela saúde dele.